Galera, o Flamengo venceu o Botafogo por 3-0 no Newton Santos. Gols de Samuel Lino, Léo Pereira e Pedro. Foi um jogo do Flamengo, mais um jogo sem tomar gols, o terceiro jogo seguido do Léo Jardim sem sofrer gols. Um jogo com mais gols, né, com 3 gols de diferença. A principal mudança que ele fez foi botar o Lucas Paquetá na função do Arrascaeta. E também o Arrascaeta descansou esse jogo e o Carrascal jogou de meia direita. Eles conseguiram fazer boas jogadas. O Flamengo aproveitou muito a lateral direita, com Varela jogando em profundidade. E assim que saiu o primeiro gol, depois de uma bola em profundidade pro Varela, ele tocou para trás, a bola foi pro Samuel Lino, que chutou na defesa. E a bola entrou para fazer 1-0 pro Flamengo. Depois teve o lance do gol de falta do Léo Pereira, fazendo 2-0. Depois teve a expulsão do Barbosa. E assim acabou o primeiro tempo. No segundo tempo, logo depois do início do segundo tempo, depois do cruzamento do Varela, o Pedro fez 3-0 para o Flamengo e começou a cadenciar um pouco o jogo, mas no final do jogo tentou uma pressão, teve um chute de fora da área do Paquetá para a defesa do goleiro do Botafogo e o jogo acabou assim 3-0. Bora pro vídeo. O Leonardo Jardim fez algumas mudanças para esse jogo. Primeiro na zaga, o Varela voltou para a lateral direita e conseguiu jogar muito bem, dando profundidade ao Flamengo. Às vezes achavam que só quem daria profundidade seria o Royal, mas eu acho que eu gosto mais do Varela. Outra substituições que ele fez foi tirou o Arrascaeta, botou o Paquetá para fazer a função do Arrascaeta e também botou o Carrascal de meia direita. Eles revezaram um pouco, né, fazendo mudanças de posição. E o melhor do Paquetá foi quando ele ficou mais centralizado, um pouquinho mais atrás, quando ele entrou mais de volante. Mas foram essas mudanças que ele fez. Eu achei que deu muito certo, então bora para a escalação. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá de meia centralizado. E os 3 da frente, Carrascal na direita, Samuel Lino na esquerda e Pedro centralizado. No primeiro tempo, o Flamengo já tentou fazer boas transições de ataque, conseguindo boas jogadas na profundidade com o Varela na direita. Ele já logo nos primeiros jogadas do Flamengo já conseguiu tentar cruzar, conseguiu escanteio. Depois, num lance muito parecido, o Varela de novo dando profundidade na direita, com bastante liberdade. Tocou para trás, a bola acabou sobrando pro Samuel Lino, que chutou na zaga e a bola entrou, fazendo 1-0 pro Flamengo. E o Flamengo continuou indo para cima do Botafogo, criando essas chances, principalmente essas bolas em profundidade na direita, mas também conseguiu algumas jogadas na esquerda. E depois de uma falta, o Pedro tentou dar um drible, o Barbosa pisou no pé dele, falta pro Flamengo. Léo Pereira na cobrança, chutou no cantinho, gol de falta do Léo Pereira, que não fazia gol há muito tempo. E o goleiro tentou chegar, eu acho que seria até uma bola defensável do goleiro do Botafogo, mas o que importa é que foi gol do Léo Pereira e o Ancelotti estava vendo. De repente o Léo Pereira vai ter sua primeira convocação aí para a seleção brasileira. Aí logo depois, no contra-ataque, o Pedro saiu na frente, o Barbosa puxou o Pedro, foi pro VAR, foi expulso, e o primeiro tempo acabou assim 2-0 pro Flamengo, e o Botafogo um jogador a menos. No segundo tempo o Flamengo voltou com tudo, logo depois do cruzamento do Varela, o Pedro fez 3-0, dando números finais ao jogo, e o Flamengo começou a cadenciar um pouco o jogo no segundo tempo, porque estava com uma vantagem muito boa e com um jogador a mais, mas o jogador do Botafogo, Medina, tentou algumas jogadas na intermediária do Flamengo, deixando a parte do meio. Ainda tem que melhorar. Quando conseguiu melhorar as bolas nas laterais, mas ainda no meio do campo ainda tem alguns jogadores conseguem fazer algumas jogadas. Então o Medina conseguiu fazer umas jogadas com liberdade no meio de campo, chutou para a defesa do Rossi, mas não teve tanto perigo assim o Botafogo. O Botafogo tentou uma pressão, mas depois o Flamengo tentou liquidar a partida depois com bastante chute de fora da área.
teve um chute importante do Lucas Paquetá, do meio de campo para a defesa do goleiro do Botafogo. E o jogo acabou assim 3-0, o Flamengo fazendo a festa no tapetinho. Eu queria mandar um abraço pro Jefferson e pro Igor Barcelos, o Igor Barcelos que joga bote no Rio de Janeiro Power Soccer, grande colega aí de Arraial do Cabo. Então esses botafoguenses aí é um abraço especial para eles, que me zoam bastante, mas dessa vez quem tá bem é o Flamengo. Então galera, se inscrevam no canal, ative o sininho. Não esqueçam que tem lives semanais no grupo de canais, né? Tem o meu canal, tem a Conexão Fla Brasil, Supentão Rubro Negro, de Fla. A gente faz lives. Hoje vai ter a live às 19 horas, Meia Linha Rubro Negro, no Conexão Fla Brasil. Amanhã também, de manhã, tem live 9h30 no Conexão Fla Brasil. Amanhã às 9h30 nesse canal aqui farei a live matinal, quarta, quinta no Conexão Fla Brasil, sexta nesse canal aqui também às 9h30. Então aproveitem as lives, tem live de pré-jogo, live de pós-jogo. Então um grande abraço aí, galera.